Você sabe como deixar a casa mais atrativa para as crianças? Sabe o que fazer para dar mais autonomia? Eu tenho aqui do meu lado a Elô, bem-vinda, obrigada, nossa Mariana. Pedagoga, que vai nos ajudar, nos dar algumas dicas para entender como deixar essa casa, como eu falei, mais atrativa, dando autonomia, fazendo com que as crianças sintam vontade de brincar e que consigam fazer sem ter que estar chamando toda hora pela mãe, pelo pai, enfim, pelo cuidador. Então, fala um pouquinho para nós quais são as dicas de hoje. Legal, então, eu acho bem legal a gente pensar nesse ambiente, né, como tu vem falando, assim, todo o ambiente da casa, a gente, na verdade, pensa muito pra gente, né? Sim. E às vezes falta esse olhar, de olhar na altura da criança, o que tá, né, que ela tá conseguindo ver e criar esse lugarzinho dela para que ela tenha... Sempre aquele momento em que ela tem vontade de produzir alguma coisa, vontade de criar ou vontade de brincar, tenha um lugar adequado para aquilo. Então, assim, dentro do método Montessori, que é como eu trabalho, né, tem formação. Então, a Maria Montessori foi uma educadora, né? A formação dela primeiro como médica, e ela observou muito as crianças, desenvolveu muitos estudos em relação ao desenvolvimento infantil. E aí, pensando muito na formação do ser, assim, então, pensando nele como um todo, ela sempre falava muito dessa mediação que a gente pode fazer através do ambiente. Legal. Então, criar a condição para que a criança possa aprender através da relação dela com o ambiente. E aí, isso é muito legal quando a gente proporciona, por exemplo, um lugar para a criança escrever, que seja uma mesa adequada à criança. Na verdade, foi a Maria Montessori que começou com essa ideia toda de mobiliário, né? E de pensar... Que agora tem uma linha Sim. voltada para esse método, né? Exatamente. Na verdade, a gente for pensar, hoje, toda a escola de educação infantil que a gente vai, as carteiras, as mesas, são todas adequadas para a criança. Há muito tempo atrás, na verdade, nem tanto tempo assim, não era assim, né? Então, hoje a gente tem um ambiente pensando na criança e ela que trouxe todas essas ideias de, por exemplo, a criança ter o vaso sanitário adequado para ela, a pia adequada para ela, né? E aí a gente, hoje em casa, por exemplo, ter um banquinho que a criança vá subir, que ela consiga lavar a mão sem precisar o tempo todo pedir ajuda. Olha só, é da autonomia mesmo, É da autonomia, né? mesmo. E aí, dentro dessa ideia, acho que é muito legal a família que consegue encontrar em casa um lugarzinho para colocar estantes que sejam da altura da criança. Não precisa ser muitas, pode ser uma estante. Sim. E organizar ela, né, com cestas, adequando e sempre separando esses materiais, porque dando uma forma que a criança possa organizar sozinha depois. Então, a criança pode separar a mãe pode separar lá uma cestinha de canetinha, uma de massinha, outra com um brinquedo de encaixe. Daí segmenta. E segmenta e organiza na estante e de tempo em tempo é necessário também estar sempre trocando, né? Porque o interesse vai... Já ia falar sobre isso. Como é assim, né? É muito rápido. Já perde a graça. Isso, e na verdade quando a gente tira e vai fazendo esse rodízio, né? A criança vai estar sempre interagindo diferente com o brinquedo, porque ela vai evoluindo e aí quando ela encontra de novo o material que ela já brincou... Ela já tem outra habilidade. Exatamente. Já sabe usar aquele material de outra forma. E aí volta a ser interessante, às vezes por um tempo um pouco mais curto, né? Que a gente fala assim, nossa, parece que ganhou um brinquedo novo. Então a gente tira um período Sim. e deixa com outros. Depois troca. Esse rodízio é muito importante, né? E tá alimentando esse repertório da criança, assim, como a gente já falou, né? Dos livros, né? Tá sempre mudando e trazendo literaturas que são adequadas para a idade. E é até legal ter isso também em casa, né? Um cantinho da leitura, que é tão simples, né, Mariana? Um tapetinho com uma estantezinha com os livros que a criança pode, na hora que ela sentir vontade, lá sentar e buscar o seu livro e fazer sua leitura, sem precisar estar pedindo para os pais pegarem um livro que está lá na estante, porque acaba não fazendo, né? Sim, sem dúvida. Daí vai fazer outra coisa que está ao alcance. Exatamente. E algo que eu acho interessante também de falar é que, assim, a criança entende, ela compreende que o que é para ela pegar é o que está ali. Sim. Então não vai ter aquela coisa, o que está lá para cima são os armários da mãe, da cozinha, da sala, não é para você. Sim. Então daí isso já vai formando esse pensamento neles, né? É que a criança tem um desejo pelo aprendizado e tem um desejo de realizar as coisas, né? E se a gente não oferece condição para ela fazer, aí ela vai buscar um caminho para fazer. Daí acontece também acidentes domésticos, que eles querem escalar os móveis, acabam caindo ou cai alguma coisa em cima deles, justamente
justamente por não proporcionar para eles um ambiente onde eles consigam pegar os brinquedos e eles consigam se entreter. Muitos pais reclamam, meu filho não brinca sozinho, meu filho depende de mim, mas o ambiente está adequado para isso? Perfeito, é essa a ideia mesmo. Na verdade, a gente sempre fala que a gente tem que olhar primeiro o ambiente, né? Sim. E as pessoas que estão proporcionando esse ambiente, porque na verdade a gente está mediando, né? Então nós somos os mediadores ali. E por último a criança, né? A gente normalmente fala da criança, ele não quer brincar. Será o que está acontecendo? Alguma coisa criança? tem. Ele só quer ficar no celular, mas às vezes o celular é a única coisa que está disponível, Sim. né? Então, às vezes, olhando um quarto, eu vejo assim, não tem nenhuma estante de brinquedos. Porque antes os brinquedos estavam ali e ele não brincava, mas então, de repente, estava no momento de trocar ou só de reorganizar. Às vezes, a gente coloca uma bandejinha. Já chama a atenção deles, mudança, né? Só e daí depois sutil, eles querem assim. repetir também a forma que foi organizada. Então, são detalhes, né, Elô? Exatamente. E aqueles cestos grandes, cheios de coisa, né? Que muitos pais acabam colocando todos os brinquedos dentro de um grande cesto, assim. Daí vira aquele cesto de jogar tudo no chão e tem um monte de brinquedo. Às vezes aquilo não propõe tanto, não acrescenta tanto para a criança do que se a gente separar e organizar em pequenos, né? Ficam 8, 5, 3 brinquedos disponíveis, mas se tu tá sempre trocando, eles vão realmente aproveitar. Até porque no cesto grande tem coisa lá embaixo que eles não vão nem mexer. Então, se tu coloca em pequenos, eles enxergam tudo que tem e aí eles vão brincando. Mas eu achei sensacional a ideia de fazer um rodízio com os brinquedos. Sim. Porque é bem isso, sabe? Eles perdem... Passa, né, aquela vontade, eles perdem, o brinquedo perde a graça. Sim. E aí quando tu deixa um tempo fora e apresenta novamente, e o legal também é isso, que daí eles já têm novos conhecimentos, novas habilidades e brincam formas. De outra forma, né? Novas formas de brincar. Então, assim, esse conhecimento, né, da autonomia, de oferecer condição para que a criança, quando está com o desejo, ela possa criar suas brincadeiras, a gente tem que proporcionar. Então, não adianta querer que eles sejam assim, sem a gente está mediando. E assim, a gente que ensina tudo, né? Exatamente. Então, a gente que tem que propor o que a gente quer. Se tu queres que a criança seja independente, tens que montar um ambiente que propicie essa independência. Porque quando a gente deixa elas sempre dependentes da gente, a gente não está permitindo todo aquele crescimento, desenvolvimento, né? Que elas, na verdade, estão deixando de desenvolver habilidades sociais mesmo. Sim, sem dúvida. Organização de espaço, de limpeza de espaço. Então, dentro do método Montessori, a criança tem à sua disposição um pano, ou um borrifador com um líquido que possa fazer a limpeza da mesa quando termina a atividade. Orienta a criança a guardar, porque ela sabe qual é o lugar, ela sabe que está naquela cesta, né? Bacana. Então, são aprendizados muito importantes também. Né? Sem dúvida. Que não está só relacionado só ao brincar. Né? Que está relacionado à organização, à higiene. Perfeito. Então, é muito rico quando tu faz isso, porque a criança derruba, eu sempre vou lá limpo, não é assim? Sim. Tu ensina a criança que ela consegue, ela é capaz, ela consegue, se tu deixares a água para ela conseguir à disposição, para ela conseguir servir, para ela conseguir tomar, lógico, ela vai colocar um copo de vidro. Então, assim, tudo com orientação, adequado. Tudo adequado para aquela faixa etária. Sim. Mas sempre dando para eles autonomia, né? Permitindo também, né? Isso tem a ver com permissão, assim, de também permitir que a criança possa fazer algumas atividades sozinha ali, né? Eu acho que todas essas contribuições, assim, que o Montessori trouxe uma outra forma de ver a criança que é muito mais respeitosa, né? Então, para que ela não fique tão dependente da gente, né? E ao mesmo tempo que ela possa conquistar a sua paz mesmo, de estar bem com ela porque ela quer fazer tal coisa, então ela vai buscar aquilo. Então, essa é uma grande conquista, né? Muito legal. Elô, adorei todas essas dicas. Vou dar uma repaginada lá em casa também. Vamos fazer algumas alterações para deixar mais atrativo e também dar mais independência. Porque, como eu falei, às vezes os pais reclamam, poxa, me chama o dia inteiro, não brinca sozinho. Mas, às vezes, também é erro da gente. Sim, né? Com certeza. A gente tem que se observar, né, Mari? É verdade. Espero que quem está nos assistindo também tenha gostado das dicas. Faz as alterações e marca a gente lá no Instagram, né? Pra gente dar uma olhada. Muito obrigada por todas as informações e até a próxima. Até mais. Obrigada também.